Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Esta mensagem é de despertamento. Nós já tentamos gravar essa mensagem, teve que apagar 2 vezes, porque Deus quer falar com alguém que irá ouvi-la, amém? Eu vou deixar para você um versículo, está no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: o qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Amado ouvinte, este versículo conta o nascimento de um filho de Moisés, e Moisés tentando expressar o momento que ele estava vivendo, Moisés tentando expressar o sentimento que ele estava vivendo naqueles anos da sua vida. Moisés disse assim: o nome desse menino será Gerson, que quer dizer peregrino fui em terra estranha. Amado ouvinte, Moisés, ele era um hebreu, você já sabe da história. Moisés, o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Então a mãe de Moisés, ele era filho de Arão e Joquebede, a mãe de Moisés pegou Moisés, botou num barquinho de junco, botou no rio Nilo, porque ela cria que Deus de alguma maneira ia fazer alguma coisa. Moisés então começou a descer o rio, a filha de Faraó foi se banhar no rio e viu aquele barquinho bonito e pegou, e ali estava aquela criança. Aquela mulher então pegou Moisés, e então algo interessante, a Bíblia diz que a irmã de Moisés correu atrás para ver o que ia acontecer com o menino, e quando viu que a filha de Faraó pegou, ela correu perto e falou assim: o que você quer? E a filha de Faraó assim: eu achei esse menino aqui, provavelmente é do povo hebreu. Sim, se a senhora quiser, eu arrumo uma ama para poder cuidar dele para a senhora. E ela falou assim: então arruma para mim. E a irmã de Moisés foi lá e chamou a Joquebede, que era a mãe de Moisés. E Joquebede ganhou salário para cuidar do próprio filho. Quando Deus quer fazer, assim, meu irmão. Quando Deus quer agir, Deus faz essas coisas mesmo. Mas Moisés foi para o Egito, e segundo nós sabemos, Moisés aprendeu as 7 ciências do Egito. Moisés se formou no Egito, nos melhores colégios do Egito. Moisés era chamado de o filho da filha de Faraó. Então, cercado de regalias, em berço de ouro, com os melhores colégios, com os melhores ensinamentos, Moisés se formou, Moisés se tornou um grande estadista, Moisés se tornou um grande legislador, Moisés se tornou um grande matemático, Moisés se tornou um homem de influência política. E então, quando ele pegou todos aqueles diplomas nas suas mãos, ele falou assim: agora eu vou conquistar o mundo. Mas ele se deparou com o povo hebreu, que era o seu povo, e então ele teve como primeiro desafio tentar ajudar aquele povo. Amado, diz a Bíblia que Moisés então foi defender uma causa entre um hebreu e um egípcio, e Moisés matou o egípcio, e pegaram aquele egípcio, enterraram aquele egípcio, e no outro dia Moisés foi intervir em uma outra causa entre 2 hebreus, e um deles gritou assim: tu vai me matar igual tu fez com aquele egípcio ontem? E Moisés então fugiu. Todos os planos, todos os ideais, tudo que Moisés sonhara naquele dia em que ele teve que sair do Egito fugido, caiu por terra. O título desta mensagem para você e para mim: você não está perdendo tempo. Que isso, pastor? Guarde essa mensagem. Você não está perdendo tempo. Moisés, amado, foi para o Egito, para o deserto, e no deserto Moisés defendeu um grupo de pastoras numa questão sobre águas, e Moisés foi parar na casa de Jetro, e Moisés ali chegou, foi dado um emprego para Moisés. E Moisés, amado ouvinte, depois de ter se formado nos melhores colégios do Egito, depois de ter aprendido as 7 ciências do Egito, depois de ter olhado e deslumbrado um futuro glorioso, algo maravilhoso na sua vida, Moisés se viu no meio de um monte de analfabetos, de um monte de pessoas sem instrução, de um monte de pessoas que nunca leram, nunca aprenderam a ler nem escrever. Moisés se viu cuidando de animais, Moisés se viu como pastor de ovelha lá nas terras de Midian, como empregado de seu sogro chamado Jetro. Amado ouvinte, Moisés com certeza deve ter se questionado várias vezes: meu Deus, eu perdi tantos anos da minha vida estudando. Moisés deve ter pensado:
por que eu fiz aquilo, por que? E Moisés deve ter se culpado, e Moisés deve ter se martirizado, e Moisés deve ter se fragilizado, e Moisés deve ter falado assim: eu perdi o tempo da minha vida inteira, por que eu estou perdendo tanto esse tempo? Eu quero deixar essa mensagem para você, meu irmão. Você não está perdendo tempo nas mãos de Deus. Com Deus não existe tempo perdido. Com Deus não existe tempo perdido. Talvez muitos, nós podemos especular, talvez muitos devem ter, porque nós nunca agradamos a todos, talvez muitos devem ter falado assim: quem é você, Moisés? Às vezes na brincadeira, às vezes maliciosamente: aí, tu não era lá do Egito? Tu não era o filho da filha de Faraó? Cheio de estudo, cheio de conhecimento, grande legislador, grande jurista, influência política. Aí onde tu tá, Moisés? Aí o que tu tá fazendo? Cuidando de animal. Aí eu não sei nem escrever. Eu estou ensinando Moisés a cuidar de ovelha. Eu estou ensinando Moisés a cuidar de animal. Com certeza, meu irmão, teve alguém que fez isso com Moisés. Com certeza teve alguém que tentou menosprezar Moisés, porque ele estava num momento difícil, porque ele estava passando algo muito difícil. Com certeza muitas pessoas devem ter tentado desmoralizar, desqualificar, desencorajar, deprimir e acabar com Moisés, porque as pessoas são más. Muitas pessoas são más, são perversas, e eles ficam nos espreitando, eles ficam nos cercando, e no momento de fragilidade eles vêm cheios de veneno pelos cantos da boca para tentar nos matar, para tentar nos pisar. Ei, você não está perdendo o seu tempo. Nas mãos de Deus não existe tempo perdido, amado ouvinte. Moisés, 40 anos no Egito, aprendendo, se tornando um grande homem. 40 anos Moisés no deserto, sofrendo afrontas, sofrendo humilhações, sofrendo descaso, sofrendo palavras de caráter malicioso. Moisés teve que ficar quieto, foi humilhado, se culpou. Com certeza Moisés se culpou, com certeza Moisés, ele se questionava: por que eu fui matar aquele egípcio? Por que? Ei, mas em tudo isso Deus estava com Moisés. Deus está com você, meu irmão. E no momento certo, diz a Bíblia que Deus apareceu para Moisés. E ele disse: quem é? Sou eu. Eu quem? O grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Moisés, agora vai lá no Egito. Eu, Senhor, eu fui expulso de lá, Senhor, estão querendo me matar lá. Vai e diz: o eu sou te enviou. Mas eu não posso. Aí Moisés, no começo, ele se sentiu poderoso, porque ele se formou nas 7 ciências do Egito, ele era conhecedor, ele era o pam, ele se sentiu poderoso. Depois de 40 anos na prova, no amasso: quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar, não tem condição. É quando Deus usa o homem. Enquanto o homem está achando que que pode, que faz, que acontece, que tem conhecimento, que tem influência, Deus deixa ele sozinho, meu irmão. Ele pode até conseguir, mas conseguiu sozinho. Agora, quando o homem se sente um inútil, quando o homem olha diante das circunstâncias da vida, ele vê: eu não posso. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são, que Deus usa as coisas insignificantes. Deus mostra a sua grandeza através da nossa insignificância. Moisés então recebeu o chamado de Deus. Mas eles não vão me ouvir. Não vão não? Tu pega essa vara, joga no chão aí, Moisés. Moisés jogou a vara no chão, virou uma serpente. Moisés fugiu. Pega agora pela cauda. Moisés meteu a mão, virou novamente a vara. Olha a tua mão, bota no teu peito. Moisés pegou, botou a mão assim dentro do peito. Quando Moisés tirou, leprosa. E Moisés: meu Deus, bota de novo, Moisés. E Moisés: vai lá. Isso aí é só o começo, porque eu vou exaltar o meu nome naquele lugar através da tua vida. E Moisés foi fazer o que tinha que ser feito. Guarde essa mensagem, meu irmão. Nas mãos de Deus não existe tempo perdido. Talvez você esteja como Moisés. Talvez você esteja como José. José passou 14 anos na cadeia, meu irmão. Você sabe o que é um jovem de 17 anos? Quando José pensava em melhorar um pouquinho, caía tudo de novo. José foi vendido pelos seus irmãos.
e foi parar lá naquele lugar. E quando José já estava se sentindo mal, insignificante, vendido pela própria casa, José foi trabalhar na casa de Potifar. E quando José foi trabalhar na casa de Potifar, melhorou a vida dele um pouquinho. Deus falou assim: vou te ensinar a administrar um pouco de fartura. José então começou a administrar fartura. Tá bom, Senhor, graças a Deus melhorou minha vida. Aí Deus olhou e falou assim: ó, tu já sofreu rejeição, passou por esse teste, agora tu está administrando fartura. Vou fazer o seguinte, vou te fazer sentir o que é uma injustiça. Daqui a pouco a mulher de Potifar vai dar mole no nosso linguajar para José. José é fiel a Deus e a Potifar vai parar na cadeia, injustiça. José, meu Deus, eu perdi tempo da minha vida, meu Deus, como é que pode, meu Deus, que coisa terrível. José com certeza se culpando, José com certeza se martirizando, mas diz a Bíblia que Deus estava com José. E daqui a pouco José foi parar na prisão, e lá na prisão o carcereiro falou assim: José, tu vai tomar conta dos presos. Deus queria falar o seguinte: ó, tu já aprendeu o que é rejeição, tu já aprendeu o que é administrar fartura, tu já aprendeu o que é injustiça, agora eu vou te ensinar o que é administrar o caos. E José então, vocês veem com Moisés, porque eu estou falando de Moisés. José então começou a administrar a cadeia, meu irmão. Você sabe o que é administrar a cadeia? José então começou a administrar o caos. Por quê? Porque Deus estava com José. Amado ouvinte, José deve ter se questionado várias vezes. José deve ter pensado várias vezes: eu estou perdendo o tempo da minha vida, não pode ser, Deus me abandonou, eu estou sozinho nessa vida. Não, meu irmão. Nas mãos de Deus não existe tempo perdido. Você não está perdendo tempo com o que você está passando. Você pode estar sem igreja, sua família pode estar cobrando: nós temos que ter uma igreja, e você não sabe o que vai fazer. Ei, você não está perdendo tempo, Deus está no controle. Assim como Deus tratou a vida de Moisés, assim como Deus tratou e preparou José para colocar José como governador do Egito, Deus está preparando você de alguma maneira. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Você está passando um desemprego terrível, ei, Deus está no controle, você não está perdendo tempo.